Boa tarde, você que nos acompanha aqui pelo Facebook PT na Câmara e pelo Facebook do deputado José Neto. Nós estamos aqui para mais um bate-papo com o deputado José Neto. Vamos falar da conjuntura, vamos falar de temas bem específicos da reforma da Previdência que afeta a vida de todos os brasileiros. Boa tarde, deputado José Neto. Bem-vindo de novo aqui aos nossos estúdios. Boa tarde, Vânia. Boa tarde a todas e todos que estão nos acompanhando. Quero aqui registrar que Padilha, nosso ex-ministro da Saúde, hoje deputado federal por São Paulo, inclusive estávamos juntos ontem à noite, ele viria para aqui hoje. De última hora, uma ocorrência que não estava no script, e ele vai remarcar, que ele já remarcou, e logo ele vai estar aqui com a gente, conversando. Padilha é uma figura que eu gosto muito. Muito capacitado, muito né? capaz, um dos melhores deputados que nós temos no Congresso Nacional. Então ele pediu para dizer a vocês que ele estaria aqui com a gente hoje, não está? Pois é, quarta-feira aqui na Câmara é o dia que tem mais movimentos, as comissões se reunindo, muita coisa acontecendo. E a gente vai começar o nosso bate-papo aqui com o deputado José Neto pela uma data muito simbólica de hoje. São 100 dias de governo Bolsonaro. E coloca aí a hashtag, porque a nossa bancada está avaliando que são 100 dias do nada. Nesses 100 dias, Bolsonaro não apresentou nada para melhorar a vida do brasileiro. Uma primeira avaliação do senhor sobre esses 100 dias de governo Bolsonaro? 100 dias sem projeto, sem uma atuação que, pelo menos, desse ao Brasil minimamente a condição de estar seguindo em frente com o mínimo de estabilidade. Uma instabilidade muito grande, uma parte da população que acreditou neles esperava mais. Eu diria que essa condição de credibilidade que ele tinha, inclusive de pessoas que votaram no Haddad também, porque acaba a eleição, todo mundo quer o quê? Que o Brasil, eu perdi a eleição, vamos ver se esse cara aí, pelo menos, bota o Brasil nos eixos que não dava mais para suportar. Depois do golpe foi um total perda de comando, o Brasil entrou na bancarrota aí. Aí as pessoas acabaram dizendo, ó, bora apostar. Só que esse apostar, assim, institucionalmente falando, né? Não politicamente, não aconteceu. A própria parte da classe média alta, que também apostou, está vendo que está ruim para ela também. A massa começa a perder a credibilidade. E os setores empresariais, principalmente os setores empresariais do capital nacional, estão desesperados por conta de que as medidas que foram tomadas até aqui pelo governo não atendem os interesses do comércio, do varejo, do serviço, da engenharia, da construção civil. E está aí, uma situação muito difícil. Inclusive, só para pontuar, a construção civil está numa crise super profunda. São quase 600 milhões, até semana passada, de repasses da Caixa, só da Caixa Econômica, que não foram feitos. E as empresas estão em pânico. Muitas delas já encerraram suas obras, não receberam o que foi construído. Outras estão com as obras no meio do caminho. É um reclame absoluto. Do outro lado, já tem aí a reclamação muito grande também da agroindústria. A política internacional desastrosa, já tem reflexos muito negativos, inclusive nas exportações. Ontem, a indústria apontou os piores índices em 40 anos, e então toda essa credibilidade que ele tinha no começo, uma parte pelas pessoas que votaram nele, e outra parte pelas pessoas que disseram, ó, vamos ver se isso aqui pelo menos fica de pé, está todo mundo já vendo que a situação dos 100 dias mostra um péssimo quadro do ponto de vista administrativo e político também no Brasil, porque aqui dentro, quem sabe que é o dia a dia aqui da Câmara Federal sabe que eles estão totalmente perdidos do ponto de vista político. Deputado, realmente é um quadro bem complicado, e para não dizer que nesses 100 dias, 100 dias do nada, você que está nos acompanhando, coloque aí a hashtag sem nada, que é o que está acontecendo. Tem a grande obra-prima do governo Bolsonaro, que é a reforma da Previdência, né, deputado? Que, por sinal, vai acabar com a aposentadoria, ou, no mínimo, dificultar muito para o trabalhador brasileiro aposentar. A gente tem números, por exemplo, que são alarmantes, que diz que de 2.000 municípios
pesquisados, 93% dele tem a economia movida pela aposentadoria e pelas pensões. E com essa proposta do Bolsonaro, que ontem foi apresentado o relatório ali na Comissão de Constituição e Justiça, essa economia vai parar. Os municípios vão receber menos, a economia vai ficar menos aquecida, portanto, menos emprego. Como é que o senhor avalia esse quadro e que números o senhor pode apresentar para a gente na Bahia, no seu estado? Olha, com muita preocupação. Porque, se você perguntar, você quer que afunde para tirar proveito político? Não. A gente quer que fique de pé, que ande. E nós não podemos ficar contra o Brasil, gente. Agora, 100 dias mostram, assim, já com muita nitidez, que não está na cabeça deles os interesses do povo brasileiro. Como é que você vai fazer uma reforma de previdência? 1,1 trilhão é o que eles querem, mais ou menos, né? Economizar. Não mexe com política fiscal, não mexe com política tributária e faz da Previdência uma reforma que era para ser da Previdência. E se você perguntar, tem o que fazer? Tem. Nós temos que pensar algumas situações da Previdência, porque sempre foi assim, com nossos governos em 2003, nós fizemos alterações na Previdência. São os ajustes naturais. Né? Fizemos com Dilma e a Previdência ela se movimenta. E com o desemprego do tamanho que chegou, porque acho que o maior problema que tem, principalmente para o regime geral, é o quê? Desemprego. Isso afetou por demais a Previdência. Quando o Lula era presidente, no primeiro governo de Dilma, nós tínhamos algum problema com a Previdência, mas não era tão grande, principalmente a Previdência Geral. A pública já vinha apresentando necessidade de fazer ajustes. Mas o que acontece é que, com o desemprego onde chegou, é óbvio que o quadro foi se agravando. Mas como é que você vai pegar uma economia de 1,1 trilhão, 870 bilhões aproximadamente, mais de 85% dessa faixa, vem, sabe de onde? Do regime geral e dos mais pobres. Espera aí, é quem tem que pagar a conta? É o mais sacrificado? É esse que vai ter que pagar a maior conta? E quando eles mexem assim, mexem pouco com quem tem privilégio, muito pouco ou quase nada eu posso dizer. Aí eles, não vamos mexer com os militares, mas vamos fazer paralelamente com as Forças Armadas uma reestruturação de carreira. Não vai mexer em nada. Aí vamos embora mexer com as Forças Armadas, mas quando mexe um pouco que mexe, que prejudica alguma coisa, ou prejudica não, ou pelo menos faz algum esforço para alinhar, mexe mais com quem está na ponta, que deveria ter um olhar mais cauteloso, porque você não pode tratar policial militar, policial civil, professor, agente penitenciário, rural, mulheres, com o mesmo olhar que você tem com o geral. Então você tem que entender que algumas dessas categorias vão ter que ter um olhar diferenciado, porque tem realmente um esforço maior e tem uma situação do ponto de vista psicológico funcional muito mais desgastante. Eles não fazem nada disso. E ao tirar esses 870 bilhões em torno disso, sei lá, 85% do que eles querem economizar nessa reforma da Previdência das pessoas mais pobres, é claro que atinge frontalmente quem? Os municípios, principalmente os mais carentes. Na Bahia, como em todo o Brasil, de norte a sul, que às vezes pensam que tem uma bobagem de algumas pessoas que falam no Sudeste e no Sul, alguns políticos, que falam do Nordeste. O Nordeste, o Norte, é o nosso peso que a gente produz, e lá, um negócio maluco. Nós somos responsáveis por 70% da economia. Não, do que fica lá. Com certeza. Mas o que é que consome? Por que a industrialização no Norte, no Nordeste, no Centro-Oeste é pequena? Por que São Paulo comanda a indústria? Por que é? Como é que essa política fiscal funciona? Então, tem muita coisa. Resultado, ao tirar esses 870 e tantos bilhões dessa economia, de cada 10 municípios, eles afetam 7 em forma de morte, porque a cada 10, no Brasil inteiro, do norte a sul. É um dado da Bahia, é um dado do Rio Grande do Sul, é um dado do Rio. O Rio tem lá 91 municípios, 82 tem mais dinheiro na Previdência desses 82 do que do FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios. Para vocês terem noção do que é. Então, esse é o dinheiro que movimenta a economia. Esse é o dinheiro que movimenta a indústria, o comércio. Olha o que eu disse agora há pouco, vocês lembram?
A indústria teve o seu pior índice em 40 anos. Absurdo. Os índices econômicos da indústria são os piores em 40 anos. Aí afeta os serviços, não é isso? Afeta toda a estruturação do município. E pensem, vamos lá, Bahia, vocês estão me ouvindo aí, um abraço para a Feira de Santana, a turma lá do gabinete de feira, a turma do gabinete de Salvador, devem estar nos assistindo, a gente sempre deixa a televisãozinha lá ligada aqui na Câmara. Vamos lá, saúde. Não é que essas pessoas que ganham R$1.000, agora passam a ganhar 400, né? Uma família que ganhava R$1.000, antigamente o aposentado era o quê? Aquele que ia descansar, não é? Não é mais. Na maioria dos casos, são arrimos de família, que ajudam a sustentar o neto, a neta desempregada, o filho, enfim, ajudam a manter a casa. Comprar remédio, alimentação. Quando essa pessoa passar a ter menos recursos, é claro que ele vai ter uma debilitação social maior e, claro, uma debilidade que vai afetar frontalmente também a sua saúde. Vocês estão vendo por aí? Eles não estão vendo por aí. Eles não estão entendendo isso. Eles acham que essa economia, isolada, né? Eles economizam, trazem para Brasília esse dinheiro. Ainda tem uma hipocrisia retada aí nesse negócio. Sabe o que é? Aqui eles dizem, sabe o quê? Só um parênteses. Eles dizem que não, é porque antigamente recebia com R$65.000. Agora vou botar para receber com 60, 400. Você antecipou 5 anos. Mentira. É para dar, eles estão querendo dar uma esmolinha. Sabe a quem? Aqueles que jamais vão poder mais se aposentar. Por quê? Porque eles disseram, né, o seguinte, ó, para aposentar no rural agora, sabe o que acontece? Você tem que ter 20 anos de recolhimento, R$600 por mês. Vai ter? Nunca. Você vai ter que ter comprovação de que trabalhou. Vai ter? E aumentou a idade. E aumentou a idade para mulher de 55 para 60. Aí, quer dizer, essa parte já era. Eles não vão mais aposentar ninguém. Um ou outro. Olha, aqui não vai aposentar ninguém. Aí só vai poder se aposentar, mesmo para valer, para ganhar um salário, sabe quando? Quando tiver 70 anos. Como o próprio presidente atual disse, que a média de vida nessas regiões mais pobres é de 67. Não sobra ninguém para sobra pouca gente para aposentar. Então, gente, e ainda ficam usando isso. Ou então, tipo, nós diminuímos 0,5% no percentual de cobrança, não foi? De recolhimento. Isso é um ganho absurdo. Só que agora, para a pessoa se aposentar, para aposentar com integral, sabe quanto tempo tem que pagar? Lá bonitinho, recolher e trabalhar 40 anos. 40 anos de trabalho, senão não vai receber integralmente. Então aumentou e muito. Então isso precisa. E sem contar que vai ter correções no curso do tempo, não está previsto. Quer dizer, está previsto, mas não vai passar aqui não, que nós vamos lutar. Então, só fechando parênteses e dizendo, então esses recursos que eles tiram da economia, eles trazem para onde? Para Brasília. Aí eu pergunto a você que está me ouvindo, se o dinheiro chega em Brasília, sai da mão das pessoas, da vida das pessoas, da saúde das pessoas, do comércio, do varejo, do serviço, vem para Brasília. Claro que uma parte grande, monumental desse dinheiro vai para onde? Para o pagamento dos serviços da dívida. E vai para onde? Para o capital internacional. Esse dinheiro vai voltar para seu comércio, esse dinheiro vai voltar para cuidar da vida dessa pessoa pobre que mora lá no interior, que mora lá na periferia. Não vai, pode ter certeza que não vai. E eu estava olhando agora, 58% da população baiana rural tem esse recurso como recurso maior, o maior recurso que tem no estado como um todo, isso contando todos os municípios e os 42 urbanos. Então, você vê a diferença do que nós temos, do valor da Previdência na vida de uma população, seja ela rural, seja ela urbana. Deputado, o senhor falou aí, tem realmente bastante gente já acompanhando aqui o nosso bate-papo. O José Cirqueira Costa está dizendo aqui, muito bem, Zé Neto. Tem aqui também várias pessoas aqui falando, e o José Leandro Perini fala, o grande golpe da Previdência do Guedes é a capitalização. A Previdência não pode sair do abrigo constitucional. Isso é inegociável. Olha, então, eu enfrentei dificuldade como líder de governo, que fui 8 anos, com a Previdência Pública. Você vê hipocrisia minha. Chegar aqui e dizer, não tem que mexer nada, tem que mexer alguma coisa. Mas não precisamos nem chamar reforma da Previdência. Nós temos que mexer em contas. Tem gente que ganha salários muito altos,
os estados estão quebrados. Minas está com 12 bilhões por ano de rombo. Rio de Janeiro com mais de 9. Sustentável, né? A Bahia, que é o estado dos mais equilibrados que nós temos, você tem uma arrecadação de 45 bilhões, uma receita final, 45 bi, e você tem já hoje, vai chegar a 4,8 bi, esse ano, mais de 10% de tudo que se arrecada na Bahia é para botar no déficit da Previdência, não é para botar na Previdência no todo, não é no déficit. Então eu sei que a gente precisava encontrar algumas saídas, mas não pegar o peso das dificuldades que está se enfrentando e colocar aí culpa deles, porque quando o Dilma saiu, nós tínhamos 6,8% de desemprego. Estamos chegando a quase 14%. E isso é algo, assim, arrasa com qualquer estrutura previdenciária. São 13 milhões de desempregados. Sem contar que aumentou os desalentados. 15 milhões. É um absurdo. Aumentou o número de desalentados muito fortemente, que antigamente existia a figura do desalentado, mas não nessa proporção que tem hoje. Então, com tudo que nós estamos assistindo, é claro que nós tínhamos que sentar, mas para mexer em quê? No conjunto da obra. Você tem que mexer com o quê? Com uma parte previdenciária, uma parte que tem que fazer alguma modulagem, você teria que mexer com... Quer parar para fazer uma reforma para valer? Vamos fazer uma reforma tributária, fiscal, vamos melhorar a competitividade. Combater privilégio mesmo, combater, né? privilégio para valer. Uma enganação. Aqui nos Estados Unidos, na Europa, pergunta como é que é. Por que Neymar queria pagar a negociação da venda dele quando ele saiu do Santos pela lei brasileira? Por quê? Porque ele sabia que aqui ele pagava no máximo 11%, era de 8,5% a 11%, lá ele teve que pagar, se eu não me engano, foi 39% ou foi 42%, agora não estou lembrando bem. É muito maior a cobrança que se faz lá com relação a esses empreendimentos, a essas vendas, a esses investimentos dentro da estrutura bancária, por exemplo, a parte de investimento no mercado. Aqui se paga imposto de renda. Quem tem dinheiro volátil paga imposto de renda? Paga. Vamos lá ver quanto é que paga. Agora vamos ver quanto é que paga lá no mercado financeiro americano, europeu. Então, os ricos lá pagam mais imposto, é que os ricos pagam muito menos imposto. E aí você olha, nós que temos um pepino com o Estado brasileiro, aí querem pegar 80 e tantos por cento, quase 85% do BAC da Previdência e botar nos mais pobres, que não são responsáveis por esse rombo. E que vai ser uma tragédia, porque quando você tirar esse dinheiro de lá de baixo, digo debaixo da base econômica, não digo de baixo, porque a base econômica maior está aqui embaixo. É quem ganha até 3 salários mínimos, que esse dinheiro todo é o quê? Consumido, gasto, você está fazendo... Roda a economia. Né? Quando esse dinheiro sair da economia, aí você acha empresário que não percebeu ainda que quando ele está querendo reduzir o gasto dele com funcionário, ele está tirando dinheiro do mercado também. Que quando todo mundo tira o dinheiro do seu funcionário, diminui o seu salário, não paga o seu reajuste, o que acontece? Cada dia a base econômica vai ficando mais estreita e vai ficando cada dia menor a faixa de consumo. Então a gente tem uma situação que tinha que ser enfrentada. Agora, como eles estão enfrentando, é que eu digo a você e digo a vocês que é um absurdo e vai levar o Brasil a uma quebradeira. É o inverso do que eles disseram. Eles disseram, vamos fazer mais Brasil e menos Brasília. Bacana. Você tira 872 bilhões em 10 anos, mais de 870 bilhões da economia primária, da economia de base, da economia rural, traz para Brasília para pagar débito de banco, débito internacional, débito de dívida, não é assim? E você tira esse dinheiro de circular. Isso vai afetar toda a infraestrutura do país, vai afetar toda a estrutura de saúde, toda a estrutura educacional, tudo. E aí, de repente, é muito mais Brasília e muito menos Brasil. É o inverso do que eles estavam propondo. E essa, para mim, é a maior contradição de tudo que eu tenho assistido aqui esses dias. E a gente vai ter que trabalhar muito, porque com essa visão que eles têm de que a Previdência, que acaba que eles botaram reforma previdenciária, mas não é. É uma reforma fiscal para sobrar dinheiro na mão do governo federal e tirar do que eles chamam de gastos, que eu acho que você, quando investe nos mais carentes, você não está gastando. Está investindo. É muito mais barato você ter essa pessoa recebendo R$1.000 do que ela estar lá na miséria, sem aposentadoria, sem atendimento social, aumentando a sua condição de vulnerabilidade para adoecer, para se marginalizar,
para ser esquecido e para criar dificuldades maiores lá na ponta com o... Eu digo marginalizar é ficar à margem da sociedade, ser uma vida digna. E ficar lá criando dificuldades ainda maiores para o poder público municipal, porque vai ter que arcar. Eu disse aos prefeitos, vocês vão ter que arcar, vocês não estão entendendo. Ontem o recado dado para o Paulo Guedes, que ninguém é menino, sabe qual foi o recado dado? Foi o seguinte, ele chegou lá, ontem, os prefeitos até estavam lá na hora, eu vou ver aqui, vou ficar aqui como a gente fala na Bahia, vou ficar aqui na moita, devagarinho aqui ouvindo. Fiquei lá, assuntando. Pois bem, sabe o que acontece? O recado é esse. Se virem, vão atrás de seus deputados, se passar a Previdência, eu vou mandar uma coisinha para vocês. Se não passar, vai daí para pior. E aí foi isso que foi dito lá aos prefeitos ontem. Então os prefeitos também estão com a mão na cabeça, inclusive, na mão. inclusive os que apoiaram eles também estão muito preocupados. Tá certo. Deputado, olha, o José Alcino está dizendo aqui, ó, deputado tem que ser assim mesmo, com didática de professor primário, para o povo entender. Está elogiando a forma como o senhor está explicando aqui, porque às vezes claro, fica muito só nos números. José, é a reforma da Previdência, é o José Alcino que está dizendo isso. É o seguinte, as pessoas não estão se dando conta. Eu tenho uns vizinhos meus, lá de condomínio, que eu de vez em quando entro no grupo do Zap. Aí eu falo lá com eles, gente, vai pegar em vocês também. Eles acham que não. Aí um é comerciante, o outro é atacadista, o outro tem uma loja de roupa, o outro tem um comércio de posto de gasolina. Todo mundo está pensando que não vai pegar neles. Vai pegar. Vai pegar porque é o seguinte, os maiores, olha, eu não conheço nenhum país rico com muito pobre. Vocês conhecem aí? Manda aí qual é o exemplo. Aqui é o contrário. Aqui eles estão querendo concentrar na mão de menos pessoas novamente, voltar àquela forma de alfineto. Vamos crescer o bolo para depois dividir. É assim? Pode até dividir, mas... Gente, dividir o quê? Mínimo do 30% mínimo. vivia bem e o resto vivia tudo mal. O problema é que Lula mexeu na cumbuca, essa é a verdade. E aqui o Brasil ainda tem uma coisa muito tupiniquim de um complexo de vira-lata miserável, que tem gente da classe média que quer ser burguês, e eu não tenho nada contra, tem gente ruim, gente boa, todo lado, mas a burguesia, que a gente fala assim, a dominante, esse Brasil sempre gostou de parecer mais com as botas de quem domina lá fora, dos americanos, dos ingleses, dos europeus, do que parecer com o vizinho que mora do lado. Sempre foi assim. Sempre, infelizmente, complexo de vira-lata também funciona muito aqui no Brasil. Aí esses estão pensando que não vai chegar lá na porta deles a dificuldade de retirar mais recursos do mercado, de retirar mais recursos da atenção social, enfim, todas essas situações que, no meu ponto de vista, são extremamente graves e que a gente vai vendo aos poucos que é preciso esclarecer as pessoas. Sabe o que é que eu tenho dito em todo lugar que eu vou? Da igreja ao restaurante, ao convívio lá com meus vizinhos, que nessa hora também a gente não pode entrar nesse bate-boca. Eu sempre levo de boa. E fico explicando didaticamente onde é que está o problema. Por exemplo, tem coisas que estão ali, ó, guardadinhas, que a gente não está nem lembrando de chamar atenção. O piso PASEB. Vamos lá? Todo mundo recebia, quem ganha até 2 salários mínimos, recebe um salário no piso do PASEB. Gente, você sabe a dimensão disso no comércio? Você sabe a dimensão disso na economia, na vida de um cidadão comum, simples, que ganha lá seus 2 salários, que recebe um salário por ano, e esse dinheiro entra para comprar a merendeira da menina, para comprar o tênis do menino, para comprar a roupa da escola que estava velha, que o ano passado já veio, enfim. Para pagar uma conta que ficou pendente. Assim, gente, para pagar a prestação, vou dar entrada na televisão nova, que a televisão já tá minchada. Essas coisas do dia a dia que são tão importantes para o conforto, para a dignidade das pessoas. E eles tiraram, agora é só um salário. Quem ganhar 10 centavos acima de um salário não recebe mais. Quer dizer, eles... Afunilou, né? Afunilou e uma perversidade, gente. Eu acho uma perversidade. Tem que encontrar saídas para os estados, tem que encontrar saída para a Previdência Pública. Agora, para a Previdência Geral, sinceramente, e para a Previdência Pública tem que saber, como eu disse agora há pouco, quem é quem. Porque, inclusive, com relação às Forças Armadas, que eu respeito
demais. Agora, vem cá, por que é que faz para todo mundo e para as Forças Armadas só manda para cá, se mandar em paralelo, um alinhamento de carreira que tem diversas outras faixas profissionais do Estado brasileiro que precisa também de alinhamento e que não vão entrar nessa agora. Então, eu acho que o esforço tem que ser geral, o regime geral tem que ter, para mim, não tem que mexer em constitucionalidade, nem triscar. Essa questão que o Antônio colocou agora há pouco aí da capitalização, que, desculpe, vem cá, você que está do lado, e você que inclusive nem votou na gente, que é a favor do atual presidente, que está tentando uma solução aí para defender essa maluquice que eles estão chamando de reforma da Previdência. Vamos lá, me diz aí, a Previdência está mal, tem um rombo. Aí você cria duas previdências, uma previdência pública que o trabalhador paga, que o empregador paga e que você paga, é assim? Hoje é assim. É assim, essa é a previdência solidária. Essa é a previdência que você faz um fundo agora para no futuro ajudar a pagar quem vem chegando. Aí você diz, ó, essa daí vai existir, mas vai existir outra, que só o trabalhador paga. E o empregador não paga e o Estado não paga, tudo bem? Bota vai ficar na mão de quem? Do trabalhador. Não, o trabalhador paga, mas o dinheiro vai ficar no banco. Claro. Aí o dinheiro vai para onde? Vai para a mão do banco, não é assim? Isso. Aí na hora que você está trabalhando lá no seu emprego, aí um belo dia, claro, o empregador vem, ó, eu estou pagando muita previdência aqui e decidi que eu vou demitir todo mundo aqui e depois vocês vão ser readmitidos e vamos fazer um acordo, ou como for, porque vai abrir brecha para isso, concorda? Com certeza. E você só vai ter agora a previdência privada. Ou então até a própria lei vai vir para deixar essas brechas e aí eu vou ter que fazer isso. Pedir para inverter a previdência, sair da pública para a privada. Ou então alguém vai procurar um emprego, aí tem 3 pessoas lá para trabalhar. Tem 2 que vão querer a previdência pública. E tem uma que vai querer a privada. A vaga vai para quem? Vai para quem? Ou então você é sozinho, chegar lá e dizer, ó, você quer qual previdência? Aí ele vai dizer o quê? O empregador vai dizer, olha, eu acho que seria mais interessante para eu te contratar com você com a previdência. Você mesmo fazendo a sua poupança. Faça a sua poupança que eu te dou esse emprego. Caso contrário, não me interessa. Vai ser isso. Então, essa previdência que eles estão propondo é uma cinte, é um ataque, é uma coisa deplorável, não vai passar, vamos trabalhar para que não passe. A desconstitucionalização é o seguinte, você tem 513 deputados. Para mexer na Constituição, precisa de 308. Com a desconstitucionalização, gente, sabe o que acontece? Aí você vai ter o quórum mínimo, metade de 513 dá quanto? 274? 271. 271, Diogo. 271. Não é isso? Aí você vai ter metade disso aí, e mais um é o suficiente para mudar o texto. Ou seja, você vai precisar de muito menos deputados para retirar direitos que são essenciais para a vida do povo brasileiro e de todo mundo, porque quando eu disse agora há pouco, vou relembrar, quando mexe no pobre, mexe em todo mundo. O dinheiro mais rico do país é o dinheiro do pobre, que é o dinheiro que faz a economia rodar e não guarda. O dinheiro, quando chega na mão do rico, ele gasta ali uma parte, outra ele aguarda, outra ele manda para o exterior, outra ele vai viajar, vai gastar lá em Orlando, vai gastar lá em Las Vegas, vai não sei o que, esse dinheiro não vai chegar para a gente. Então, para mim, é isso, e a gente tem que insistir aqui em fazer com que o Brasil todo entenda que temos sim que disputar um Brasil melhor, querer um Brasil melhor. Não vamos aqui torcer para que seja o pior, não, que eu não estou nessa. Agora, vamos fazer com que as coisas aconteçam de tal forma que não crie mais embaraço ainda e mais dificuldade ainda para aqueles que estão na ponta. Deputado, nós estamos já chegando no finalzinho de mais esse bate-papo aqui. Teremos oportunidade de conversar outras vezes, esclarecer didaticamente, né, o que esse governo pretende fazer com a retirada de direitos dos trabalhadores, com essa reforma da Previdência. Eu acho que a gente não poderia terminar esse nosso bate-papo, várias pessoas aqui, como sempre, todas as vezes que a gente conversa, pedindo Lula livre. Domingo fez 1 ano dessa prisão injusta, né, do melhor presidente que esse país já teve, com manifestações no Brasil inteiro, em vários países. Então, vamos terminar com o senhor mandando uma mensagem aqui, fazendo coro com o pessoal que está pedindo Lula livre. Senhor, antes de até lembrar, você falou que é que Brasil que eles querem, ontem o pessoal do CONGEA, que é o Conselho Nacional de Engenharia e Arquitetura, o pessoal que
que trabalha aí também os conselhos profissionais de arquitetura, de engenharia, de medicina, de agronomia, de farmácia, de economistas, todo mundo muito preocupado porque a emenda 873, ela não atinge só os sindicatos, porque essa emenda o que acontece? Essa medida provisória, desculpe, essa medida provisória, a medida 873, ela é uma medida que ela tenta dizimar os sindicatos. Ela cria facultatividade para o pagamento de um dia anual de contribuição para a manutenção do sindicato, das organizações sindicais, das confederações, federações. Aí agora também atinge de morte esses conselhos. Inclusive a OAB ontem aqui, a OAB do Brasil se reuniu aqui ontem e colocou claramente a sua preocupação e vários conselhos estão reunidos porque, gente, estão atingindo os conselhos. Aí já atingiram os sindicatos. A medida provisória 871 atingiu os sindicatos rurais, porque tirou dos sindicatos rurais a condição de fazer as certidões, de apresentar as certidões para que fossem declarações importantes para a aposentadoria dos rurais. Aí, do outro lado, atinge também o sistema S, que é o sistema dos empresários, da CNI. Então, atinge todos os coletivos. Então, fique bem claro que o que estão querendo é um Brasil sem governo, sem governabilidade do ponto de vista administrativo, que está aí, sem governabilidade, e do ponto de vista social, sem nenhum controle social e sem nenhuma representatividade de organização coletiva. E eu encerro dizendo, um senhor me disse na Feira Livre, no domingo, eu estava lá também, na caminhada por Lula Livre, e ele me disse, com os olhos assim, bem emocionados, disse, se todos os brasileiros soubessem, principalmente os mais pobres, que Lula só está preso por um motivo, porque ficou do nosso lado. Eu acho que é isso, Lula ficou do lado de um Brasil soberano, um Brasil altivo, um Brasil com Estado de Direito decente, um Brasil democrático, um Brasil onde ontem o prefeito do DEM me encontrou e me disse a única vez que eu pude sentar num governo e ser respeitado, eu no DEM e o presidente do PT, foi quando o Lula foi presidente, quando a Dilma foi presidente. Então, eu acho que é isso. Lula livre sempre. Lula não está preso só por uma questão individual. Está preso porque foi o grande defensor do Brasil soberano, do Brasil democrático, do Brasil onde as pessoas mais carentes tinham vez, voz e esperança para viver. Muito obrigado, deputado José Neto, e muito obrigado você que nos acompanhou. E a gente volta de novo conversando com o deputado em outra oportunidade. Lula livre sempre. Valeu, Vânia. Gente, beijo no coração. A luta sempre continua.